Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos dando continuidade ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 18. Iniciamos agora as instruções dos Espíritos com uma instrução do Espírito Lacordaire, bem sofrer e mal sofrer. Então nós vamos pegar um trecho desse ensinamento de Lacordaire e vamos complementar com uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, naquela coleção psicológica dela, maravilhosa, presente que eu ganhei, essa coleção completa aqui da Joana de Ângeles. Então eu vou trazer para a gente do volume 1 aqui, o primeiro livro, né, Jesus e a Atualidade, em que são 20 capítulos em que ela coloca, né, Jesus é o tema, né, em cada situação. Então, Jesus e desafio, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade. Cada um desses aqui é um capítulo. Então, nós destacamos aqui o capítulo 18, Jesus e sofrimentos, né? Então, como a gente passar ali diante dos nossos sofrimentos, tendo Jesus ali ao nosso lado. E a Joana de Ângeles vai nos trazer palavras assim muito confortadoras nesse sentido, para que a gente sofra bem, né? Sofra da melhor forma possível, sofra com a esperança de um futuro melhor, né? Sofra com com a certeza de que não há sofrimento que vá durar para sempre, né? Então é só a fé, é só acreditando mesmo, e estando ali de mãos dadas mesmo com Cristo, que nós vamos passar pelos sofrimentos com o otimismo necessário para que eles não pesem com tanto, né, com tanto peso, né, sobre nós. Então, olha, Lacordaire ensina para nós. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus", não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, aqui, olha, logo nesse primeiro parágrafo, Lacordaire nos fala que para que nós possamos suportar bem os sofrimentos, as aflições da vida, né, que é algo inevitável, né, tendo em vista a nossa condição de espíritos imperfeitos, né, então as provas e as expiações são sofrimentos que vão ali nos burilar. O que a gente não pode ter jamais é o desânimo, né? Ele está dizendo aqui, precisamos ter a coragem para suportar, e mais do que a coragem, né? Nós temos que ter a fé, temos que acreditar, temos que ter a certeza íntima de que, como foi dito, esse sofrimento não vai durar por toda a eternidade, né?
E assim vamos caminhando. E o mesmo sofrimento, né? Muitas vezes a gente percebe que às vezes duas pessoas passam pela mesma situação, exatamente a mesma prova, mesmo tipo de situação, né? Olhando de fora, quem olha de fora pode perceber que estão passando ali pelo mesmo tipo, né? Pela mesma categoria, sei lá, de provas, a mesma prova. E às vezes uma parece que não está sofrendo, enquanto que a outra às vezes pode partir até por ato de desespero e se desfaz ali em sofrimento e tudo mais, perde totalmente o equilíbrio. Mas como isso é possível, né? Se o sofrimento é o mesmo, o que difere nesse caso? Né? Como que a gente vai explicar isso daí? Então, ora, a explicação lógica e racional é a forma de encarar o sofrimento de uma e da outra, né? Então, quem é pessimista, quem não tem fé no futuro, quem não tem coragem de suportar as consequências, porque a gente sabe que os sofrimentos são consequências de erros do passado, né? Ou são provas pedidas para o nosso aperfeiçoamento mesmo, para nos testar ali, para dar um passo adiante, né? Então, temos que ter coragem diante desse conhecimento, né? A coragem é fator fundamental. E além da coragem, a certeza de que no final das contas, se tudo bem suportado, é uma dívida que estará sendo quitada, um débito que vai estar sendo ali pago, né? E portanto, como consequência, uma libertação, né? Vamos estar livres ali de alguma situação. Mas então, trazendo aqui agora, né, a leitura da Joana de Ângeles, né? Olha, Jesus e sofrimentos. Ela é muito perfeita, né, nas colocações dela, na Joana. Olha, quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que ele os poderia curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos: crer, querer e crer. Complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Então, aquela numa modalidade de sofrimento, de aflição que envolva a saúde, né, nas curas que Jesus fez, ela fala: é necessário que se queira e que se creia, né? Olha, e ela vai agora, diante dos sofrimentos, ela vai se aprofundar nessa questão do querer, né? O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade dela o portador. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Desse modo, arrebentando as cadeias da revolta persistente da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer, investe, e ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. Então, ela está falando que esse querer é uma decisão íntima, não é só, eu quero, né, uma palavra. Geralmente a gente fala, eu quero tal coisa, mas ela está falando aqui, o querer de verdade, ele é decisivo, ele é decisão. Quem quer, decide.
E a decisão, ela exige uma atitude, ela é ativa. Não fica no plano das ideias, só da querência, como diz, né? O querer verdadeiro aqui que a Joana está colocando para a gente é aquela decisão mesmo acertada, né? Firme, passos firmes e que não tem volta, né? E ela continua aqui, ela vai falar do crer agora, né? O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas, que induz a aceitação dos fatos, das ideias e experiências sem análise racional. Então é aquela crença automática, né, que você vai falar, a gente vai acreditando porque isso já vem de gerações em gerações, crenças que vem passando de gerações em gerações, né? E ela vai falar aqui, olha que existe uma outra. Né? Existe aquela outra que é resultado da elaboração da lógica, é a crença da razão, né? Aqui, olha. Que é resultado da elaboração da lógica, das evidências dos acontecimentos com os quais a razão anui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento espiritual. Então, além daquelas crenças que a gente traz ali, né, já de gerações a gerações, existe também a crença formulada com base no nosso conhecimento, na nossa razão. Quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra bojo do desejo exteriorizado. O receio aí não tem guarida, nem as vacilações produzem desconfiança. A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. Querer e crer conduzem à luta mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Então é necessário, aí agora ela está falando da junção das duas coisas, né? Precisamos querer, aquele querer que é uma decisão firme, né? Que vai, que parte para a ação, e esse crer racional, né? Conduzem à luta mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Após o logro feliz, devem prosseguir esses dois valores morais, comandando a integridade emocional para impedir a recidiva. No episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado e posto ao seu lado, como em outros variados, as duas questões são postas em evidência pelo mestre. A pergunta direta: tu crês que eu posso te curar? O doente respondeu: sim, demonstrando a fé que o dominava. Ao mesmo tempo, retratando querer recuperar a saúde, tal o esforço empreendido para estar ali. Movimentara-se amigos e pessoas solidárias, submetera-se ao desconforto do ser conduzido, tivera aumentadas as dores e, porque queria, conseguiu. Sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. Aqui eu faço uma pausa porque estou me recordando, e creio que muitos dos que ouvem aqui é porque acompanham não só, né, não só as palestras de quinta-feira, mas dos demais dias, né? Então a ID nos dias de palestra dela, ela tem comentado a respeito do cego, né, que jogou a capa longe, ou seja, ele estava aqui preparado, ele tinha esse querer e esse crer de maneira tal, né, sem êxito nenhum, ele não hesitou em nenhum instante, né, a fé dele era tamanha que ele queria com uma vontade tão
que movimentava suas fibras mais íntimas ali, que de pronto ele já, né, lançou a capa longe, como ela vem falando, né, aí em semanas passadas, no sentido assim, ele se despojou de tudo em nome daquilo que ele acreditava e foi firme, né, sem passos vacilantes. Então é isso, me lembrei agora. Então, continuando. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentânio, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubesses, e agora vês somente o seu resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu tormento de consegui-las, pois este é o agora. E assim, né, a Joana vem nos mostrar aqui que querer e crer são ferramentas aí poderosíssimas para que a gente possa bem sofrer, né? Passar pelas dificuldades da vida, sabendo que elas vão passar, querendo o melhor resultado que elas possam produzir, né? E crendo, sim, né? Qual é o melhor resultado que isso vai produzir, por mais difícil que seja a prova. Quem tem a luz sobre a vida espiritual sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, né, podemos dizer, todas as vezes com certeza, o bom resultado do sofrimento, geralmente ele vai estar lá na frente, né? É no nosso futuro ali. Às vezes as coisas não vão sair ali do jeito como a gente imediatamente gostaria, mas aquele que crê, né? Aquele que crê, que conhece as verdades da vida espiritual, que conhece que a vida espiritual é a verdadeira vida, esse sofre crendo que no futuro, um futuro que talvez não seja nem nessa encarnação, nem nessa vida, nem aqui sobre a Terra, talvez seja lá né, no mundo espiritual, sei lá, né? No futuro, o bom resultado virá, né? E geralmente, muitas vezes, nem é aquele resultado que a gente imagina imediatamente aqui e agora, né? Então, fica essas leituras, né? Essas reflexões aí para a gente pensar diante aí das provas, das expiações, das aflições que nos alcançam, né? Como que a gente deve se comportar diante dos sofrimentos da vida? Sempre querendo o melhor, sempre querendo sair daquela situação e buscando os meios, né? E se isso não for possível, que a gente aceite ali com resignação e tudo mais, né? Mas sempre crendo, com certeza, né? Sempre crendo que no final, no futuro, o resultado vai ser o melhor se a gente bem souber suportar essas dificuldades, esses sofrimentos. Né? Não nos percamos aí no pessimismo, na reclamação, na não aceitação, no vitimismo, não somos vítimas, né? E Deus não erra jamais. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E essa é a vida, é a melhor vida que nós poderíamos viver, é essa que vivemos, por mais cheia de problemas que ela seja, né? Então, que não percamos a nossa fé, que
tenhamos sempre cultivado dentro do nosso coração esse querer melhorar, querer ser melhor, querer aprender coisas positivas, em todos os campos, né? Querer dar um passo além, sempre crendo que o futuro vai ser melhor. Assim eu me despeço, desejando uma excelente semana a todos e fiquem todos com Deus. Boa noite. Vamos agora nessa segunda parte dos nossos estudos, nas nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 4, Esperanças e Consolações. O capítulo é o 2, o segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros. E dentro desse capítulo temos o item 6, Expiação e Arrependimento. Então as questões são sobre expiações e arrependimento. Questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. No livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, no capítulo 83, fica claro que, enquanto encarnado, podemos nos arrependermos de certos erros, ainda quando encarnados. Vou ler um trecho em que Emmanuel nos diz que precisamos realizar obras e modifiquemos tornando mais sábios e mais nobres. Abre aspas. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repelir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Fecha aspas. Questão 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. Então vemos que, estando no plano espiritual, na erraticidade, o espírito tem possibilidade de rever seu passado e tomar ciência do que precisa conquistar no futuro e nas novas encarnações. Ele compreende que para se libertar dos sofrimentos precisa escolher provas relacionadas às dificuldades que precisa vencer, vencendo a si mesmo. Então pede para reencarnar. E escolhe também as provas, ou lhes é indicado provas que sejam úteis a ele. Questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Resposta: adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 90, em certo trecho da mensagem, ele diz: arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça.
Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. Fecha aspas. Então, nesse texto fica bem claro que somos todos aprendizes, portanto, erramos, mesmo procurando acertar, mas isto não é motivo para deixarmos de continuar trabalhando e procurando realizar o melhor que pudermos, conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Afinal, dos erros podemos tirar aprendizados se nos dispusermos a verificar em como melhorar para não acontecer de novo. Questão 993. Não há homens que só possuem um instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Resposta. Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem. E é para isso que ele renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Os homens, no início da sua evolução, são espíritos que têm mais instintos e no decorrer do tempo vão, de encarnações inúmeras, muitas delas, eles vão desenvolvendo. Nós todos vamos desenvolvendo o conhecimento, os valores morais, os sentimentos. Uns desenvolvem mais cedo do que outros, pois há aqueles que, de arrependimento tardio, levarão mais tempo para se modificarem, mas Deus não os abandona, então um dia estes também mudarão para melhor, para o bem. Questão 994. O homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas sempre as reconhecerá depois da morte? Resposta: sim, sempre as reconhece e então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que nós mesmos podeis trabalhar, e que vós mesmos podeis trabalhar. Então, nós tem espíritos que erram quando estão encarnados, vão para o plano espiritual e lá continuam errando, se reúnem a outros que estão nos caminhos que criam maiores dificuldades, até que um dia ele vai também se arrepender, porque todos têm oportunidades de se renovarem. Questão 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Resposta. Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Questão 995A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Resposta. Sem dúvida tem, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Então vemos que muitos espíritos querem se melhorar, afinal é destino de todos progredir. Mas como progredir sem coragem para enfrentar os problemas? O espírito pode esperar até que, pela lei de Deus, seja imposta a ele uma reencarnação. E depois de tanta inércia, ele tem um dia, ele tem o dia em que ele acorda e põe-se a trabalhar como deve. Questão 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade praticando o mal, como espíritos, e desviando os homens do bom caminho? Resposta. São os de arrependimento tardio que agem assim.
O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, mas o bem sempre acaba vencendo o mal. Portanto, um dia o espírito se cansa da maldade ou da preguiça e volta-se para o bem, que é o destino de todos. A revolta, a preguiça e não admitindo suas próprias faltas pelas escolhas que fez, um dia o espírito percebe que está sofrendo mais e então procura deixar o sofrimento, buscando retomar o seu caminho. O abandono às leis de Deus não curam as dores da alma. Somente seremos felizes caminhando com os ensinos de Jesus. Questão 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que nos pareceriam mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo a toda prova? Resposta: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento os esclareça. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, e até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. No Livro dos Espíritos, na questão 664, o Espírito nos esclarece, escrevendo que as preces dedicadas a esses espíritos de arrependimento tardio provocam o arrependimento deles mais cedo, E com isso desperta o desejo de fazer o que for preciso na prática do bem. É bom saber disso. Assim, orando por eles, diminui o sofrimento de todos e pode haver um avanço mais rápido no progresso do planeta, progresso espiritual. Questão 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Resposta: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Resposta: o arrependimento auxilia e melhora o espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a modificação. É quando o culpado se arrepende do que fez, sente dor pelo erro cometido. Mas o arrependimento não é tudo, é preciso ainda reparar, expiar e reparar o erro cometido. Então, expiar, eu vou ler aqui do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, escrita por Allan Kardec, o significado de expiar. Expiar é pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. A expiação, sofrimento moral, ocorre no estado de erraticidade, como o sofrimento físico ocorre no estado corporal. As vicissitudes e os tormentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Questão 999-A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para eles as consequências? Resposta: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, será que um espírito que pensa assim chegou a se arrepender de fato, dos seus erros? Se ele não quer assumir que sofre em expiação no plano espiritual, está demonstrando orgulho,
Com este posicionamento, certamente pode aumentar suas provas e expiações. Questão 1000. Podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que serve restituir após a morte como justificação os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhes servem para nada? De que lhes serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez ao trem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então há um ditado popular que fala: pagar o mal com o bem. Tem males que não conseguimos reparar na mesma encarnação, mas o arrependimento e aprendendo com o erro se evolui mais rapidamente e pode reparar com tantos sofrimentos, Não agrava tanto a prova. Quando erramos, é como se tivéssemos criado uma ferida na alma. Podemos fazer essa comparação. Enquanto não passarmos o remédio, a ferida não sara. E qual seria o remédio? Como curar? Através da realização do bem. Passar por prova semelhante a que provocamos a alguém. Mas também mudando a maneira de pensar e viver, praticando o bem, sempre agindo com boas intenções. Enfim, transformando o erro em uma lição que nos leva a sermos seres mais humanos, mais irmãos. Questão 1001. Me desculpem. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Resposta: nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada, mas o mal é aquele que dá ao morrer. Geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ser felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe uma compensação à ventura da generosidade, de que ele pode gozar neste mundo. Questão 1002. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Resposta: o arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então, arrepender-se é um passo adiante para a reabilitação, porém a reparação também se faz necessário em algum momento, seja ela na próxima encarnação ou ainda em outra encarnação. Finalizando, eu vou ler uma mensagem do livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome do texto é Caídos. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada
em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Acesta as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria às trevas. Há os que caíram em rijas cadeias por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Há os que caíram auxiliando por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Há os que caíram por devotamento e dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos a própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam, chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agrave assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada e, embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Boa noite, tenhamos uma boa semana. Obrigada.